Lembrando que os salmos de romagem ou os salmos de peregrinação são aqueles salmos que os israelitas faziam a caminho do culto enquanto eles subiam, os salmos de degrau, enquanto eles estavam naquela caminhada que era inclinada, que eles tinham ali que subir, então eles iam cantando em comunidade. Salmo 132 eu vou ler na NVI, você acompanha aí na sua tradução. Essa primeira parte que não tem número do nosso texto, ele faz parte do texto sagrado, tá? Às vezes eu mesmo esqueço de falar isso. Isso aqui está cântico de peregrinação, ele já faz parte do nosso texto. Diz assim o texto bíblico: cântico de peregrinação. Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó: não entrarei na minha tenda e não me deitarei no meu leito. Não permitirei que meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Soubemos que a arca estava em Efrata, mas nós a encontramos no campo de Jaar. Vamos para a habitação do Senhor, vamos adorá-lo diante do estrado dos seus pés. Levanta-te, Senhor, e vem para o teu lugar de descanso. Tu e a arca, onde está o teu poder? Vistam-se de retidão os teus sacerdotes, cantem de alegria os teus fiéis, por amor ao teu servo Davi, não rejeites o teu ungido. O Senhor fez um juramento a Davi, um juramento firme e que ele não revogará. Colocarei um dos teus descendentes no seu trono. Sim, os seus filhos forem fiéis à minha aliança e aos testemunhos que eu lhe ensino, também os filhos deles os sucederão no trono para sempre. O Senhor escolheu Sião com um desejo de fazê-la a sua habitação. Este será o meu lugar de descanso para sempre. Aqui firmarei o meu trono, pois esse é o meu desejo. Abençoarei este lugar com fartura, os seus pobres suprirei de pão. Vestirei de salvação os seus sacerdotes e os seus fiéis celebrarão com grande alegria. Ali farei renascer o poder de Davi e farei brilhar a luz do meu ungido. Vestirei de vergonha os seus inimigos, mas nele brilhará a sua coroa. Vamos orar mais uma vez? Senhor, está aqui o teu texto, está aqui o teu povo e eu que também sou teu. Senhor, obrigado por essa rica oportunidade, Pai. Que não com peso, mas com alegria nos aproximamos do trono de graça. Sabemos que não somos dignos, Pai, mas por causa do Teu Filho Jesus Cristo, nós podemos, Pai, nos aproximar de Ti, falar de Ti e tomar posse, sim, das Suas bênçãos que o Senhor tem para nós. Obrigado, Senhor, pelo culto que o Senhor cedeu à igreja. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou ter que dar algumas explicações e aqui talvez fique um pouco densa essa mensagem, mas eu quero motivar você a prestar atenção nisso, porque hoje nós poderemos observar e falar da importância do culto público e propor para você uma nova compreensão e uma nova atitude diante do culto público. Uma nova compreensão e uma nova atitude diante do culto público. Esse salmo, muitos estudiosos dizem que foi escrito por Salomão. Quando? Quando ele estava para dar a inauguração do templo. Então ele faz essa oração para o Senhor quando estava para inaugurar o templo. É isso que alguns, tentando reconstruir a história, supõem. E o que tinha acontecido? Vocês lembram de Davi? Davi tem no seu coração um impulso de construir para o Senhor o seu templo. Mas por quê? Por causa da arca. E aí essa história começa antes. Lá quando os israelitas saem do Egito, e aí é um povo nômade, um povo que não tem uma morada e ficam rodando no deserto. E aí o Senhor fala: eu quero estar no meio de vocês, então levem a minha arca. E nesta arca vocês vão falar, uma arca bonita, ali pesada, em que um anjo olha para um lado, um anjo olha para o outro, e aqui vocês vão fazer o sacrifício. Iam lá, pegavam o animal, derramavam o sangue do animal sobre a arca, e nesta arca estava a presença do Senhor, enquanto este povo andava com ele. E aí eles alcançaram a terra prometida, e ao alcançar essa terra prometida, eles não se importaram mais tanto com essa presença do Senhor no meio deles, e deixaram a arca meio de lado. Aí os filisteus levaram a arca deles.
E quando essa arca chega lá com os filisteus, então eles falaram assim, nós tomamos o poder dos israelitas, porque entra na cabeça deles, para nós é só uma arca, mas na cabeça deles era a presença de Deus no meio deles. Então veio outro povo, nós temos um Deus, o povo tem outro Deus. Veio o outro povo, roubou a presença de Deus aqui e levou lá para o lugar deles. E agora a gente está aqui, sem a presença do nosso Deus. Só que quando chega lá com os filisteus, dá problema. Porque tudo começa a dar errado na vida deles. E aí a estátua que tem do Deus deles se inclina diante da arca, e eles falam, o que está acontecendo? Levanta. E aí cai de novo. E aí eles falam, não está dando certo. E aí começa a ter um monte de praga, um monte de problema no meio deles, eles falam, se livra dessa arca aí, que esse Deus aí está nos trazendo problema. Se livra. E aí, passa um tempo e o Davizão vai buscar a arca. Vai fazer lá a procissão de Jerusalém. Vamos buscar a Arca da Aliança. E aí eles vão buscar a Arca da Aliança. E naquele zelo, trazendo a arca, de repente, fazendo o culto da forma como o coração deles ordenava. Seguindo o coração no culto público. Aí a arca, alguém pensa que a arca vai cair. O que o fulaninho tem? A boa intenção? Segurar a arca. Olha só. Foi proteger a arca do Senhor. O Senhor fulminou o coitado. E aí o Davi fica, meu Deus, o que eu faço agora? Como é que eu vou trazer a presença desse Deus que é tão poderoso, que é tão exigente quanto ao culto público para o meio do meu povo? Se quando a pessoa toca na arca, ele foi morto. E aí Davi fala, peraí, deixa aí na casa do fulaninho aí, e eu vou me preparar para trazer essa arca. Então ele vai, se aprofunda, ora a Deus, entende pelas escrituras que a arca deveria ser trazida e tocada somente pelos levitas, que eram aqueles que estavam responsáveis pela adoração. Era assim que o Senhor tinha determinado para aquele momento. E aí os levitas, então ele vai com os levitas e agora traz a arca. E traz a arca na alegria, tanto é que ele entra dançando, lembra dessa cena? Que não é para você dançar como Davi dançou, mas ele entra dançando, se alegrando, não eram essas danças que você vê por aí. Ele entra dançando, se alegrando, porque traz a arca da forma certa, a forma como Deus ordenou que se trouxesse a arca. E aí ele põe lá numa casinha. E de repente ele olha para a casa luxuosa dele e fala assim, nossa, que bonito o meu templo. Mas o meu Deus está morando num barraco. E aí ele diz, eu vou construir um templo para o Senhor, que vai ser melhor do que o meu palácio. Então Deus manda o profeta para falar para ele, fala assim, olha, tá bom, você vai me construir um templo. Mas quem é você, cara pálida? Quem é tu na fila do pão para construir uma casa para mim? Quando a gente vê o Antigo Testamento, a gente tem a impressão de que Deus habitava naquele templo. Não, Deus nunca habitou em templos feitos por mãos humanas. Nunca. Não era que no Antigo Testamento ele habitava e agora ele não habita. Ele nunca habitou num templo feito por mãos humanas. Aquilo era um símbolo. E ele falou, olha, tá bom, mas não vai ser você porque você tem mão de sangue, mão de guerra. Um dos teus filhos vai se levantar e vai erguer esse templo para mim, porque é onde eu estarei no meio do povo. E aí o Davi deixa tudo pronto, compra os materiais, arruma tudo e fala, Salomão, essa missão é tua. Quando eu morrer, você começa a construção do templo. Davi morre, Salomão é declarado rei, então ele vai começar a construção do templo. Mas já está tudo pronto, já está tudo arrumado, tudo no esquema. E aí ele faz essa oração para dizer a Deus e dedicar esse templo a Deus e falar do cuidado. E é diante disso que nós estamos. Sobreviveram? Para a gente ter uma consciência do que nós estamos lendo. E nós vamos ver que é uma oração recíproca, como eu disse para você no começo. Salomão fala, Deus responde. E as duas coisas estavam dentro do propósito extraordinário de Deus. E ele começa o texto dizendo, Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que ele enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó.
E aí ele vai dizer que o Davi falou assim: olha, eu não vou dormir, eu não vou sossegar, eu não vou não vou deitar na minha cama enquanto eu não construir esse templo. É claro que isso é uma hipérbole, ele não ficou sem dormir todos aqueles anos. Mas, como ele fala assim, eu não vou sossegar, Senhor, eu não vou me dar por vencido enquanto esse templo não for construído. E aí Salomão fala: Senhor, lembra-te de Davi, lembra-te da promessa. E é com base nessa promessa que eu estou orando ao Senhor. Salomão é como se ele estivesse chamando uma garantia. Então eu vou falar com Deus: Deus, lembra-te da promessa que o Senhor fez para Davi. Porque se eu for por mim mesmo, eu não tenho nada a te pedir. Mas pela promessa que o Senhor fez com meu pai, pela aliança que o Senhor fez de abençoar todo o povo por causa de Davi, o Senhor vai me abençoar agora. E nós também temos a aliança feita com Davi. Por causa da aliança feita com Davi, nós também podemos orar ao Senhor. Só que esta aliança feita com Davi, para nós, ela já está muito mais nítida, muito mais clara. Porque quem é o descendente de Davi que reinará para sempre? Jesus Cristo. Então nós chegamos hoje para Jesus e falamos: Senhor, por causa da promessa de Davi, sim, mas por causa da justiça do teu filho, ouve as nossas orações. Por causa do teu propósito de redimir todas as coisas, ouve aquilo que nós vamos te pedir hoje. A oração dos crentes, e você pode ver isso em todo o Antigo Testamento, ela é feita debaixo da promessa. Senhor, não por nós, diz Daniel, não por nós, mas pela tua grande misericórdia, pelo teu nome faz isso. Não deixa, quantas vezes a gente não vê o salmista Davi dizendo: olha, não por mim, Senhor, mas pelo teu nome, porque o Senhor prometeu cuidar de Israel, então age no nosso meio. E nós hoje, não por nós, Senhor, mas pelo sangue derramado de Jesus Cristo, que comprou, que nos redimiu, que nos declarou justos, então nós chegamos agora diante do Senhor. É importante a gente saber no que a gente está baseada a nossa oração. Nós não estamos orando ao Senhor reivindicando algo, colocando Deus contra a parede, dizendo: Senhor, o Senhor viu como eu entreguei os dízimos, como eu participei do culto de sábado, como eu participei do culto de domingo, então agora ouve, ó Senhor, aquilo que eu tenho para te pedir. Amém, igreja? Pode falar misericórdia? Obrigado. Nunca. Não temos nada para nos declarar justo diante de Deus, mas nós temos a justiça do próprio Cristo. E é diante desta que nós reivindicamos. E que falamos: Senhor, olha para o sangue derramado de Jesus Cristo, da fé que eu depositei nele. E por causa disso, Senhor, ouve a minha oração. Ouve, Senhor, por causa dessa aliança que o Senhor fez comigo. Me mantém firme na fé e no amor ao Senhor por causa do teu Filho. Me dá a alegria de participar do culto por causa do teu Filho. E ele continua dizendo que soubemos que a arca estava em Efrata, mas nós a encontramos no campo de Jaar. A cidade de Efrata, a cidade de Davi. E a cidade de Jaar, a cidade onde a arca tinha sido levada. Então ele está fazendo aquele trocadilho: olha, nós as encontramos a arca por causa do que o meu pai fez de ir buscar a arca. Nós ficamos sabendo que ela estava lá, mas nós as encontramos aonde o meu pai foi buscar. Senhor, a tua presença está no nosso meio. É isso que Davi está declarando: Senhor, a tua presença está no nosso meio. A tua arca está aqui. Glórias ao teu nome, louvado seja o teu nome. Não porque Deus habitava naquele templo, não porque Deus estava naquela arca, mas porque ao povo se reunir diante do Senhor, então o Senhor se fazia presente no meio daquele povo. Isso, Deus nunca habitou ali, como eu disse, mas Deus se fazia presente na reunião dos crentes, porque aquilo era um símbolo do que haveria de vir. Lembra que boa parte do Antigo Testamento são sombras daquela luz que é revelada agora em Jesus Cristo. Agora, nós estamos aqui. E sabemos que o Espírito Santo mora em nossos corações, mas é quando nós nos reunimos como igreja que a presença de Deus se manifesta gloriosamente. Aqui não é casa de Deus, mas quando nós estamos aqui, como os primeiros crentes entram, aqui se torna casa de Deus.
Paulo fala isso em 1 Timóteo, para que você saiba, Timóteo, como agir na casa do Deus vivo, que é a igreja. Não os tijolos, mas quando os crentes estão reunidos. E quando nós nos reunimos em oração, que é casa de Deus. Deus se faz presente, manifesto nesse lugar. Esse é o culto público. O lugar onde Deus se manifesta. E aqui eu preciso ter uma precisão, abre parênteses, fazer isso para sempre agora. Ainda não tem essa revelação. O que é culto? O culto é qualquer adoração que você faça a Deus. O culto que nós prestamos, diz Romanos capítulo 12, é um culto racional, ou seja, um culto do nosso interior, de entregarmos a nossa vida completa diante de Deus. E o culto que a gente faz em casa, por exemplo, é um culto familiar. Você, sua família, sua esposa, seus filhos, vocês fazem um culto familiar. O culto que se presta aqui é um culto público. Há uma diferença em o culto em que você vai prestar na sua casa, o culto que você presta no seu íntimo e o culto que você presta publicamente. E Deus tem um propósito para cada um destes momentos. O propósito de abençoar a sua vida enquanto pessoa, indivíduo, o propósito de abençoar e de se manifestar na sua família e o propósito de adoração e presença magnífica dele quando você se reúne com os seus irmãos em Cristo Jesus. E aí é nesse encontro que a presença dele é o quê? Manifesta claramente. Isso ainda hoje. É por isso que alguns dos nossos irmãos vão dizer de que como a pregação da palavra ou os louvores, quando a gente celebra a ceia, de como isso são coisas visíveis da manifestação da graça de Deus. De como o culto público é onde nós estamos diante da plena manifestação daquilo que é a igreja invisível de Deus. Amém? Faz cara de paisagem se você não entendeu, para eu tentar. Agora, eu já estava esquecendo de fechar o parênteses. E aí ele continua dizendo, vamos para a habitação do Senhor, versículo 7. Vamos adorá-lo diante do estrado dos seus pés. O que é o estrado dos seus pés? A gente finge que sabe, né? Esse é um daqueles textos que a gente lê, a gente finge que entendeu e passa para o capítulo 133. A gente faz isso. Ou só tem querubim aqui? Só tem crente totalmente devoto. A gente lê esse texto aqui, aí fala de Sião, de Efrata, de estrado dos seus pés, fala, beleza, bênção de Deus. Vira a página. O estrado dos seus pés tinha o trono, ali onde o rei se colocava, e o estrado dos seus pés era onde ele apoiava os pés. E o que está dizendo? Que aquele lugar era onde Deus estava apoiando os pés dele, e nós estávamos chegando nesses pés, ou seja, estávamos chegando em proximidade com este Deus. É claro que o texto bíblico vai dizer que a terra é o estrado dos pés de Deus, de tão grandioso que ele é, querendo dizer que Deus se assenta em um lugar supremo à terra e coloca os pés em todo o globo terrestre. Mas, figuradamente, quando nós estamos em comunhão e adorando ele em culto, nós estamos diante dos pés dele. Estamos em proximidade com o seu trono de graça. É isso que é o culto público. Quando nós nos reunimos aqui, nós estamos cantando, nós estamos ouvindo a palavra, nós estamos adorando de diversas formas, nós estamos diante dos pés do Senhor. Esta é a beleza, o encanto que o culto público deve gerar no fiel. E essa era a intenção enquanto eles estavam caminhando e cantando e falando, vamos para o estrado dos pés de Deus. E eles entendiam e compreendiam que à medida que eles estavam subindo aqueles degraus, eles estavam indo para o estrado dos pés do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, o Deus Yahvé, o Deus de Israel. Para nós manifestados plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Mas para estar nesse culto, existem exigências. Vistam-se de retidão os seus sacerdotes, diz o versículo 9. Cantem de alegria os teus fiéis. É claro que não temos mais sacerdotes. Apesar de você olhar por Gi e pensar que a barba dele é a barba de Arão, que aí o óleo assim escorre pela barba de Arão,
Ju não é um sacerdote. Mas a gente tem o princípio de que aqueles que estão em liderança, e aí se estende não só para os pastores, mas para todos os que servem na igreja como liderança, devem se vestir de retidão. Como exemplo para aquele momento de adoração, esses que estão agora à frente, conduzindo a igreja nesse período e nesse momento e nesse adorar de Deus, devem vestir-se de retidão como povo dele e como representantes do povo dele. Mas isso se estende então para todos os santos. Aqui nós estamos diante de uma forma do judeu de fazer um poema. Ele dá uma ideia primeira e dá a segunda ideia, fazendo com que as duas coisas concordem. Então, quando ele diz assim, vistam-se de retidão os sacerdotes e se alegrem os fiéis, não quer dizer que os fiéis não precisam se vestir de retidão. Entendeu? E quando ele diz, vistam-se de retidão os sacerdotes e se alegrem os fiéis, não quer dizer que os sacerdotes não têm que se alegrar. As duas coisas são cobradas dos dois povos. Os sacerdotes precisam estar alegres. Os fiéis precisam estar alegres no culto ao Senhor. Então quer dizer, Renato, que a minha vida está uma desgrama, eu estou devendo para o banco, estão querendo tomar meu carro e eu tenho que vir para cá rindo? Não. Não quer dizer isso. Mas quer dizer que na presença do Senhor até mesmo a tristeza salta de alegria. Que nós achamos consolo onde outras pessoas não acham. Nós achamos alegrias onde as pessoas que não têm Deus não encontram. Nós encontramos gozo e alegria da vida e prazer em viver onde os incrédulos não acham. Porque no meio da tristeza, nós ainda temos uma alegria que ela é indivisível. Nós chegamos diante de Deus com uma alegria que ela é inexplicável. E as duas coisas, retidão e alegria, caminham lado a lado. Mas a gente tem uma ideia, e eu bato nessa tecla, que retidão quer dizer cara fechada. Olha os quadros dos antigos reformadores. Eu duvido você me mostrar uma foto do Lutero rindo. Era sempre assim, aquela cara cinza. E todos eles, aquelas fotos dos pais da igreja, sempre aquelas fotos bem caras fechadas, porque se sorrisse, é porque está em pecado. Não pode sorrir, não pode se alegrar. Se você viver feliz, crente que é crente vive com raiva da vida. Porque tem que ser honesto no meio de um governo que está te roubando. Então eu vou rir do quê? As duas coisas caminham lado a lado. Vistam-se de retidão e se alegrem na presença do Senhor. Porque apesar dos pesares, nós temos a melhor coisa do mundo, que é estar no estrado dos pés de Deus. Nós temos o maior privilégio, que é nos encontrarmos com os nossos irmãos em Cristo. Então, vimos a manifestação da glória de Deus. Aí, ele termina e fala, por amor ao teu servo Davi, não rejeites o teu ungido. Quem é o ungido do Senhor? Ixi. Um de cada vez, para a gente não se confundir. O ungido do Senhor é o rei. O profeta ia, chamava o rei aqui, ô Joãozinho, você vai ser rei agora. Tacava o óleo lá e demonstrava que ele estava ungido e agora ele era o rei do povo. O rei aqui então é Salomão que está orando e falando assim, olha Senhor, por amor do meu pai, pela aliança, pelo pacto que o Senhor tem com o meu pai, não ignores o teu ungido que sou eu e me mantenha firme nos teus caminhos. Não me despreze por causa da promessa. E aí, só para a gente ficar bem claro, o ungido do Senhor era o rei, e o ungido do Senhor se manifestou na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é o Messias, que é isso que quer dizer a palavra ungido, e ponto. Ele é o ungido do Senhor. Ele é o rei dos reis. Acabou. Não existem mais ungidos do Senhor. E aí ele mostra a resposta no versículo 11. E aí o que eu disse para vocês de um relacionamento recíproco. Porque olha como ele vai inverter. Quando ele disse que o Davi fez um juramento para Deus, e agora ele diz no versículo 11, o Senhor fez um juramento a Davi.
um juramento firme que ele não revogará. Colocarei um dos seus descendentes no seu trono, se os seus filhos forem fiéis à minha aliança e aos testemunhos que eu lhes ensino. Também os filhos dele o sucederão no trono para sempre. O Senhor escolheu Sião com desejo de fazê-la a sua habitação. Davi fez um juramento para Deus. Deus fez um juramento para Davi. Davi não achou um Deus como era um Deus daqueles povos ao redor de Israel. Um Deus que não tinha ouvidos para ouvir, nem boca para falar, e não se comunicava, e era apenas feito de barro, que eles chegavam lá na frente, oravam ao Deus, e o Deus nunca respondia. Era um relacionamento que nunca teve reciprocidade. Da mesma forma são os nossos ídolos, os nossos misticismos, o nosso egoísmo. Aí você pode pôr um monte de ismo, materialismo, consumismo, o que for. Todos sem reciprocidade. Por quê? Porque entregamos a vida por isso e no final da vida não recebemos nada. Prestamos um culto. Que culto? Ao oferecer o sacrifício. Um sacrifício de vida familiar, um sacrifício de tempo, um sacrifício de esforços para o quê? Para alcançar dinheiro, para alcançar coisas materiais. E no final da vida, você morre, vai lá para o buraco debaixo da terra, no máximo vai com umas pulseirinhas que você pediu para colocar lá no seu caixão, porque esse aqui eu vou levar, porque você pagou 3 mil no Rolex, e você falou assim, eu vou levar esse aqui para debaixo do templo. É o máximo que você consegue. O seu carro você não consegue. Porque não tem reciprocidade nesse culto. É um culto que você presta e não volta nada. Agora o relacionamento com o Senhor é um juramento que Davi fez, mas que o Senhor também fez por ele. Olha, se você for fiel, eu vou manter a tua descendência no trono. E o Senhor, fazendo muito mais do que ele podia pensar ou imaginar, colocou o descendente dele no trono. E esse descendente é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E o texto vai dizer mais que o Senhor escolheu Sião com o desejo de fazê-la a sua habitação. Estará sempre no meu lugar de descanso. Aqui firmarei o meu trono, pois esse é o meu desejo. Sabe o que Deus tem desejo? De novo, o Deus de Israel não era como os deuses pagãos que não tinham sentimentos, nem vontades, nem atitudes. A gente tem a ideia de um Deus que é tão pleno, que não é capaz de sentir vontade nenhuma, emoção nenhuma. Então é um Deus que não tem amor, que não tem raiva, que não tem ira. É um Deus que está numa plenitude assim, sei lá, estratosférica, maior do que a do próprio Deus. Mas o nosso Deus é um Deus pessoal. Um Deus pessoal quer dizer que ele tem desejos e vontades. E Deus tinha um desejo, habitar no meio de Sião, habitar no meio do seu povo. E pela graça de Deus, nós fomos enxertados nessa galera. A igreja, o povo, você que não é judeu, que é filho de índio, como eu costumo falar para os meus alunos, vocês não são judeus, vocês são filhos de índio. Vocês são colocados no meio desse povo. E agora, a gente pode dizer claramente que por causa de Jesus, Deus resolveu habitar no nosso meio. Ele morreu na cruz do Calvário para juntarmos e resolver, através do seu Espírito, habitar no nosso meio. O desejo de Deus de estar conosco. E uma das coisas que é mais emocionante é quando Jesus chega naquela mesa com os discípulos. E ele diz, olha para eles e fala assim, aguardei ansiosamente cear convosco. Até arrepiei, meio penteca. Até arrepiei. Desejei ansiosamente cear com vocês. E a gente vê essas palavras, esse sentimento de Jesus, quando ele fala assim, olha, quando vocês chegarem de mim, eu vou falar, entrem, bendito de meu Pai, entrem no gozo eterno. De uma vontade que ele tem de se relacionar conosco, uma alegria que ele tem ao nós nos chegarmos diante dele. Ao permitir que o escritor do evangelho que nós estamos expondo aos domingos se deite no peito dele. De um relacionamento tão profundo que não é só nós que nos chegamos diante do estrado dos pés dele, mas é ele que se inclina para estar no nosso meio. De tal forma que ele se fez carne, que ele quis tanto habitar com a gente, que se manifestou plenamente em forma de ser humano, que podia ser tocado, que podia ser ouvido, que podia ser abraçado, que chorava as dores das pessoas, porque ele desejou
habitar no nosso meio. Ele está aqui hoje, habitando, manifestado hoje, porque ele desejou, ele quis. Não fomos nós que chamamos a Deus para estar conosco, mas foi ele que desejou estar com o seu povo. É um Deus que se manifesta no meio do seu povo. Não é um Deus que fica lá no seu trono, lá nos céus, e de cima ele manda um raio na nossa cabeça. Não é um Deus que se mantém distante. Não, é um Deus que desde o princípio foi conhecido como o Deus conosco. O Deus que habita no meio do povo. Porque o Senhor tabernaculou com o povo desde do Israel, desde o antigo Egito. Quando ele sai junto com o povo, Deus se manifesta no nosso meio. E essa é a beleza do culto público. Que nós vemos plenamente a manifestação do Senhor Jesus Cristo. Porque ele quis. E ele continua dizendo: abençoarei este lugar com fartura, os seus pobres suprirei de pão, vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus fiéis celebrarão com grande alegria. Está vendo que isso aqui é só uma resposta do que foi falado antes? Ele fala assim: veste-se os sacerdotes de justiça, se alegrem os santos. E agora ele está falando: eu vestirei os sacerdotes de alegria. De salvação, desculpa. Eu vestirei os sacerdotes de salvação. Eu farei a alegria do povo. Tudo aquilo que ele exige de nós, ele mesmo faz por nós. Por isso que Paulo vai dizer que é Deus quem opera em nós todo o querer e o efetuar. O que ele pede para você, o Espírito dele é quem vai te ajudar a cumprir. Deus fará por nós. É um relacionamento totalmente recíproco. Não é um Deus que exige coisas que nós não somos capazes de cumprir. Mas é um Deus que vai à nossa frente, conquistando as nossas batalhas. E é Ele quem nos veste de justiça. É Ele quem vai... Porque já pensou se a gente tivesse que se vestir de justiça mesmo? Não ia dar, por mais que tente. Por mais que tente, e aí você vai, e agora eu vou me vestir de justiça, eu vou viver assim, e aí tá chegando meio-dia, todo de justiça, eu pequei meio-dia e 1. Pronto, já era meu dia. Esse dia eu não consegui ficar sem pecar. E no outro dia a mesma coisa. Não vai. Não vai. Mas Deus fala: eu vestirei de justiça os sacerdotes. Eu darei a alegria para o povo. Porque se depender da gente é só tristeza. Mas Deus nos dá a alegria. Ele é aquele que tem um relacionamento recíproco com nós. Até mesmo a manifestação dessa justiça é Ele quem faz, quando Ele fala: abençoarei este lugar e os seus pobres suprirei de pão. No Antigo Testamento tinha a ideia o seguinte: quando falta pão para os pobres, é porque está faltando o quê? Justiça para quem lidera. Então, se os pobres estão passando fome, é porque quem está liderando o povo não está se atentando aos necessitados. Nada a ver, hoje não é assim não, tá? Hoje, se a pessoa passa fome, você não tem nada a ver com isso. Mas a ideia era exatamente essa. Olha, quando tem um necessitado, é porque a justiça não está instaurada. E Deus está falando: eu mesmo farei que a justiça seja instaurada. Através de vocês. Mas no final da história, quem vai fazer sou eu. Vocês vão ser os meus instrumentos para isso. A justiça será feita pela minha mão. Ali farei renascer o poder de Davi, versículo 17. E farei brilhar a luz do meu ungido. Vestirei de vergonha os seus inimigos, mas nele brilhará a sua coroa. Isso daqui não é para eu e você falar o seguinte: olha, agora tem sabor de mel a minha vitória, e a palavra diz que ele vai me vestir de brilho, e você vai viver na escuridão, você e os meus inimigos vão tudo passar vergonha. Era uma garantia. Eles viviam em tempos de guerra. E se aquele povo morresse, se aquele povo fosse destruído, como muitos povos antigos foram, o que aconteceria? Não teriam a descendência de Abraão. Não tendo a descendência de Abraão, não teria a descendência de Davi. Não tendo a descendência de Davi, não teria quem? Jesus. Por isso Deus manteve aquele povo. E por isso esse relacionamento pactual, dizer: olha, eu vou preservar vocês, eu vou fazer com que o meu ungido seja digno de honra, enquanto todos os seus adversários que tentam eliminar estarão em vergonha.
Porque Deus é fiel a essas promessas. E é com isso que nós ficamos. Deus é fiel. E como isso se aplica à igreja, que está em outro tipo de relacionamento? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Por mais que tentem destruir a igreja sempre prevalece. Porque Deus tem um pacto, uma aliança com a igreja. Então você não precisa ter medo de novos governos. Por mais que tentem destruir. Observe onde a igreja cresceu mais. Sempre em contextos de perseguição. Sempre em contexto de silenciamento. Não adianta. Não resiste. Porque o Senhor da igreja é maior do que qualquer senhor do mundo. Não tem jeito. E Ele mantém o seu povo. Por quê? Por causa do seu grande amor e por causa da promessa que Ele fez. Não pela nossa justiça, mas pela justiça do seu Filho. E como é que eu levo isso, então, para 2022? O que eu tomo? Eu tomo um encanto com o culto público. Porque Deus nunca se manifestou numa arca. Deus nunca se manifestou num templo. Mas Deus se manifestou no meio de um povo. E isso cai por terra a ideia da gente ser crente em casa. De que eu posso ser cristão e cultuar na minha casa, porque afinal eu sou igreja. Porque Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Mas Ele nunca habitou cara pálida. E Ele sempre chamou o seu povo para estar junto dEle. Para estar num lugar reunido. E aí não importa se é aqui, se é embaixo de uma árvore, se é na casa de alguém. Não importa. Mas onde o povo dEle estiver reunido, ali a sua presença se faz manifesta. E é este encanto e é essa compreensão do culto público que nós precisamos mudar. De chegarmos aqui numa quarta-feira, num sábado, num domingo, com a alegria de eu estou no momento sublime. Eu não estou cumprindo uma agenda de domingo, escola bíblica dominical de manhã, culto, reflexão, tomara que acabe rápido para eu ir para almoçar, almoça, volta para a igreja, culto, volta, assiste o Fantástico, segunda-feira começa o dia. Não é simplesmente isso, mas são momentos sublimes onde a presença de Deus vai se fazer manifesta. Não é um misticismo, mas é a pura promessa bíblica de que no momento de adoração, Deus vai ensinar o seu povo, Deus vai fazer o seu nome conhecido e nós vamos adorar e sermos edificados pela presença do Espírito Santo. Isso é o culto público. Essa compreensão que nós precisamos ter. Em todos os momentos do culto, há adoração. Quando alguém vem aqui trazer a mensagem, este momento não é um momento agora que nós vamos ser só edificados, mas é um momento que nós estamos adorando a Deus, falando das verdades de Deus, falando da manifestação da glória de Deus. Então nós estamos em adoração. Nós estamos louvando ao Senhor. Nós estamos todos aqui, não assistindo o irmão André cantar, o Alan conduzir os cultos, a gente conduzir os cultos, a gente falar, não estamos assistindo um culto. Nós estamos prestando um culto a Deus. Nós estamos servindo a Deus. Por isso, como que eu aplico isso em coisas práticas? Venha para o culto com um coração alegre. Ainda que com as dificuldades da vida. Ore a Deus. Por quê? Porque quem nos veste de alegria é Ele. Se for por nós mesmos, ore a Deus, para que Ele enche o seu coração de alegria. Enquanto o Alan falava da disposição que nós temos para assistir a Copa, eu pensei muito na alegria que nós temos em assistir a Copa. Quando faz um gol e como o nosso coração se enche de alegria. Mas que nós tenhamos muito mais isso quando nós estamos cultuando ao Senhor. Quando nós vemos os nossos irmãos. Que isso seja o preencher das nossas afeições. O preencher de todos os nossos afetos. Daquilo que nossa emoção se inclina. Que seja o Senhor dos Exércitos. Que o culto a Deus seja um momento de te dar alegria. Venha ao culto com disposição. Com paciência para ouvir o pregador. Com disposição para ouvir de Deus. Ouvir da sua mensagem. Venha ao culto com o coração aberto. E venha ao culto com compreensão de que você não está cantando músicas bonitas que fazem bem para a alma. Você está cantando louvores ao Senhor dos Senhores.
Eu não sei se falaram com o André, eu pedi para que eles cantem de novo o nosso primeiro louvor que foi cantado. E que agora, com a compreensão da riqueza desse momento. Sei que os irmãos já compreendem, mas que a gente pôde hoje lembrar da riqueza desse momento. E nesse louvor, é mais ou menos um cantar de Romanos capítulo 11, quando diz que com profundas riquezas e sabedoria do Senhor. Sabe quando que Paulo coloca esse texto? Ele coloca depois de mostrar o relacionamento de Deus com os judeus e o relacionamento de Deus com nós, que agora entramos nessa aliança. E nós vimos aqui como era o relacionamento de Deus com os judeus, de culto, de adoração, e que agora nós estamos no meio. E depois que ele fala assim, agora vocês, gentios, entraram nessa igreja, agora eu, que não conseguia compreender esse plano de salvação, então eu entro e falo, ó profunda riqueza e conhecimento de Deus, a Ele seja a glória, o poder. E que toda doutrina nossa, todo o estudo das Escrituras, termine em adoração ao Senhor. E que nós com esse coração agora, possamos adorá-lo, porque Ele nos colocou nessa aliança e nos colocou nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Abaixa sua cabeça, vamos orar enquanto eles se preparam aí. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu povo, obrigado pelo Teu culto. Obrigado por tudo que o Senhor nos proporciona. Em nome de Jesus, enche o nosso coração de alegria, enche a nossa vida de justiça e retidão. É no nome do Teu Filho que nós oramos. E é diante das promessas que o Senhor estabeleceu com Ele que nós te pedimos o Teu socorro. Em nome de Jesus, amém.